Oi, hoje eu vou gravar para vocês um filme da Netflix chamado A Estrada Nunca Percorrida. É um filme africano. É, Ele é novo na Netflix, mas ele é um filme, se não me engano, de 2004, parece, ou 2014. Não estou me lembrando bem. Então, a narrativa do filme conta fala sobre um casal que está tendo um problema é, em casa, um problema pessoal entre os dois. Tudo começa, ela chega de viagem, uma amiga pega no aeroporto e leva para casa. Chegando em casa, o marido tá lá, ele chama Izu e ela Vitória. E ela chega em casa e você já percebe que tem um clima muito tenso entre ela e o marido. Tenso mesmo. Ele mal responde o que ela fala, ele tá muito mal-humorado, ele tá extremamente aborrecido e você percebe que o problema tá ligado a ela. Ela tem alguma coisa ou ela fez alguma coisa que ele tá muito bravo. Enfim, ela chega em casa e fala que vai fazer o jantar para os dois. Ele não dá a mínima para aquela história e ele se troca, veste roupa e ela fala: Você vai sair? E ele fala: Olha, e eles têm uma viagem programada. No outro dia de manhã eles vão sair cedo e eles têm um motorista que vai levá-los nessa viagem, se não me engano, o enterro de um parente do cara, do Izu. Ele sai à noite e vai para um barzinho, ela fica em casa. Ali em casa, ela liga para a filha, que é a menininha, porque logo ali no início do filme, quando ele fala que vai sair, que vai para o bar, ele fala para ela assim: é, Eu quero que você saia de casa, eu vou sair de casa uns dias. E ela lembra disso. Eu vou sair de casa uns dias e quando eu voltar, eu não quero você em casa e nem sua filha. Isso é uma lembrança que vem na cabeça dela quando ele sai e vai pro barzinho. Enfim, ela fica ali na casa, ela liga para a filhinha dela, vai conversa com a menina, conversa com a mãe e a mãe fala para ela: Você já falou com ele, com o Izu? Ela fala: Eu vou conversar com ele. Então a gente percebe que tem alguma coisa que ela tem que dar satisfação para ele. E a história vai desenrolando. Ele vai pro bar, chega lá, ele bebe muito e na volta, quando ele estava voltando, ele deixou os amigos em casa. E enquanto ela estava em casa, ela mandava mensagem para ele, falando para ele voltar para casa e tal. E ele estava voltando para casa e ele foi mexer no celular, se não me engano, e sofre um acidente. E ela, é, o dia já era 4 horas da manhã, 4 horas da manhã, ele chega em casa e fala: Nós vamos agora, veste a sua roupa. Ela: Não, mas nós não vamos sair com o dia amanhecendo, o motorista vai nos levar. Ele: Não, nós vamos viajar agora. Aí ela fala: Você quer comer alguma coisa? Não, e quem falou para você que eu quero comer? Vamos, vamos. Ela fala: Pelo menos você troca de roupa. E ele entra, troca de roupa e ele pede a chave para dirigir. E ela fala que não. Ela fala que ele tá bêbado, então ela dirige. Então tá. Ali eles saíram em viagem, chega num posto policial, numa barragem de polícia, uma barreira. É, o policial faz chantagem, quer dinheiro, ela dá o dinheiro e ele cumprimenta ela, aquele policial, e fala: Olha, um dinheirinho aí ajuda, papapá. E aí, a hora que ela começa a dirigir, ela fala pro marido dela que tá ali do lado e fala assim: Você não viu o cara? Eu tive que dar dinheiro para ele, pá. E ele fala: Mas você me acordou só para isso e tal? E ela fala: Então vamos conversar. E ele fala: Não, então eles vão brigando. Nunca dá certo, a conversa deles nunca dá certo.
e chega num lugar, num restaurante que eles têm que parar para almoçar, comer alguma coisa. Ela desce e senta na mesa e pede comida para dois. E ele, na estrada, ele falou que estava com vontade de vomitar, ele estava de ressaca. E ele vai lá para dentro, pro banheiro, e ela fica ali. A garçonete chega com a comida, olha na mesa, não tem ninguém, faz uma cara diferente. E, enfim, a viagem vai prosseguindo. Chega uma hora que durante a viagem ele começa a questioná-la. Você não vai falar para mim? Você não vai contar para mim? E durante essa viagem, enquanto eles estavam conversando, mostra o passado também. Mostra quando eles se conheceram, mostra quando ela já tinha a menininha, mostra quando a menininha estava doente e o médico fez um exame na menininha e a menininha tinha uma deficiência, ela tinha uma anemia. E esse tipo de anemia que essa menininha tinha é hereditária. E quando o médico havia dito para ela que a anemia era, para ela não, para ele, os dois, que a anemia era hereditária, na verdade foi o cara que falou, mas essa doença não é hereditária. Enfim, ali se descobre que ele e nem ela tem aquele tipo de anemia. Então, da onde essa menininha herdou esse tipo de doença? E o cara fala, alguma coisa tem aí. E é essa história que a mãe dela falou para ela que ela tinha que contar para ele. A história toda. E ela falou que ia aproveitar aquela viagem para contar para ele tudo o que tinha acontecido. E nesse período todo de lembranças de volta ao passado, eles continuando na viagem deles, ela sempre voltava no passado lembrando de coisas. Ela fala também que num dia do aniversário dela, isso no passado, vem em lembranças nela. Ela lembra que ela foi no escritório dele para pegá-lo e eles ir jantar no aniversário dela. Chegando lá, ele estava traindo ela com uma mulher. Enfim, ele também tinha um monte de casos extraconjugais lá atrás. Enfim, e durante essa viagem toda, ele sempre cobrava uma posição dela, que ela contasse como que aquela menina tinha aquela herança, aquela doença hereditária. E teve uma hora que eles estaciona, brigam e nunca ela fala, não, não tem nada para dizer. E ele fala, mas como? Da onde ela herdou essa doença e tal? E chega uma hora que eles se perdem e para num lugar lá bem ermo e ali ela conta tudo para ele, que aquele dia que ela o pegou traindo ela com a mulher lá no escritório, ela saiu à noite com uma amiga dela e lá ela ficou com um carinha que ela já tinha conhecido no passado e foi através dele que ela conheceu o marido, atual marido dela, e ela acabou contando toda a história para ele. Ele fica extremamente bravo, ele desce do carro, ela também, depois ela fica ali, volta pro carro e fica chorando, chorando, e de repente bate no vidro, aparece um senhor que fala, o que que a senhora está fazendo aqui, nesse lugar estranho? A senhora está sozinha? Ela fala, não, meu marido foi ali fazer xixi. Aí ele ensina o caminho para ela, como ela voltar e tal, é porque ela estava perdida. Enfim, eles chegam, eles entram no carro, chegam no hotel, um lugar onde eles vão passar a noite, porque para onde eles estão indo é na cidade natal do marido dela, do Izu. E ele fala para ela, você conhece esse lugar onde nós estamos, esse hotel? Antes disso, lá na recepção, onde você tem que fazer aquele check-in, que você tem que preencher documento para você ficar no hotel, ele fica sentado num banco e ela vai lá preencher. E durante a viagem toda, só ela dirigiu. Durante o tempo todo que aparece alguém, o guarda que estava fazendo chantagem para pegar dinheiro, aquele senhor que encontrou com ela lá no meio do mato, todos só tá ela.
Enfim, eles fazem ali o registro para poder ficar no hotel e eles vão para lá para dentro do hotel e ele fala se ela conhece aquele lugar e ela fala que não. Eles falam, olha, antigamente, há muito tempo, no papapá, a gente dormiu aqui, você estava com problema intestinal e nós ficamos aqui uns 3 dias, eu achei até que você ia morrer e tal. E ela, mas está muito diferente. Ele falou, porque fez reformas e já tinha mudado o jeito de conversar. Não tinha mais briga, não, porque durante a viagem toda eles não se acertavam mesmo. E ali, naquela hora, ali dentro do quarto, tudo mudou. Ele bonzinho, falando que, pedindo perdão para ela de tudo que ele tinha traído ela com outras mulheres, e ela e falou para ela também que perdoava ela pelo que tinha acontecido, porque ela contou que tinha ficado com outro cara, daí a doença hereditária da menininha. Enfim, eles acabam se acertando, deita e de repente todo o filme muda. Ela tá num hospital, ele tá internado, ela abraçada com ele na cama, ele respirando através de aparelhos e você entende toda a história. Aquela viagem, primeiro, aquele acidente que eu falei que que ele sofreu quando ele estava voltando para casa, era ele. E ali o acidente foi gravíssimo. Ele foi direto para o hospital. Então, o nome do filme, A Viagem Nunca Percorrida. A viagem não, a estrada nunca percorrida. Então, aquela viagem não aconteceu. Ela criou toda essa história. A viagem com ele, aonde eles paravam, tudo era ela criou. Ela criou um personagem, ela criou ele para ela e ela sempre passava de vítima para ele. Tudo nela estava de uma maneira de amenizar a barra para ela. Mas era uma história que ela criou. Ela estava sozinha. Na verdade, essa viagem nunca existiu. Ela ia ter essa viagem com ele, mas ele sofreu o acidente, foi para o hospital e ela foi para lá para ficar com ele. Os amigos vieram buscar ela na casa e contou que ele havia sofrido o acidente. E lá no hospital, ela criou essa história. E você percebe que durante a narrativa toda, ela ameniza, como eu já falei, a barra para ela. Na verdade, essa viagem não existiu. Mas como a consciência dela era pesada, porque ela tinha ficado com o cara, ela engravidou de outro cara, ele queria saber e ele acabou sofrendo aquele acidente gravíssimo que ele não ia mais se recuperar. Para amenizar a consciência dela, ela inventou uma história. Ela inventou que ele estava ali, que eles viajaram, que passaram por toda essa dificuldade, que ele havia perdoado ela, que ele tinha pedido desculpa para ela, mas isso nunca existiu. Então o filme mostra o poder do nosso consciente. A gente é capaz de criar coisas que não é realidade. E o que acontece? Lá no hospital, ela vendo a condição dele e sabia que ele ia morrer, ela criou essa história. O subconsciente dela e o consciente dela inventou essa história. Por isso que chama A Estrada Nunca Percorrida. E ele vem a óbito, ele morre, ela fica sozinha com a menininha e a história termina assim. É um filme muito bom. Eu gostei bastante, inclusive eu assisti 3 vezes, porque a primeira vez que eu assisti, eu não percebia que aquele cara não tinha sobrevivido do acidente. Eu só falava, poxa, mas ninguém vê esse cara. Por que só ela dirige? Por que só ela vê as pessoas? Eu questionava, mas o filme é tão bem feito,
Porque quando ela imagina ele chegando na casa, que na verdade não era ele, eram os amigos dela que tinham vindo avisar ela que ele havia sofrido um acidente, ali ela lembrou, ela conversou com ele e ele disse para ela, na imaginação dela, que ele tinha acabado de escapar da morte. Então tem duas vertentes. Você pode pensar também que ele veio para conversar com ela. Sabe esse mundo do espiritismo? Esse mundo que os espíritas, Allan Kardec, acredita? Tem essas duas vertentes. Essa viagem pode ter acontecido, ele pode ter vindo de outro plano, mas ele estava ali presente com ela. Mas pode ser, como eu já falei, só a imaginação dela. Na minha teoria, eu fico com ela inventou essa história, mas há, como eu já falei, duas vertentes. Você pode pensar que realmente ele veio. Você pode pensar que realmente aquela viagem aconteceu, mas eu acho que não. Tampouco o nome do filme, A Viagem Nunca, a Estrada Nunca Percorrida. Quer dizer, não houve essa viagem, mas dá essa brecha de você pensar que ele teve contato com ela. Essa hora lá na casa, quando ele chega, e lá no quarto do hotel, onde eles conversaram. Dá para você imaginar que ele veio mesmo conversar com ela. Então, é um filme da Netflix, um filme africano, muito bom. Eu gostei bastante, recomendo. No mais, muito obrigada. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e tchau, tchau.